Sabe quando a gente ouve uma ideia que bate de frente com o que a gente acredita e a primeira reação é se fechar? Pois é, hoje vamos mergulhar numa reflexão inspirada numa palestra que ensina a usar exatamente esses momentos para crescer. É uma análise sobre a arte de pensar e aprender de um jeito mais aberto, sabe? A grande pergunta que guia a nossa conversa é esta aqui. Como é que a gente pode lidar com ideias que desafiam as nossas, mas de uma forma que gere aprendizado em vez de briga? Vamos descobrir juntos. O professor que inspirou essa análise toda usa uma metáfora que eu acho fantástica. Ele diz que a educação de verdade exige um esforço, um alongamento. É como tentar pegar um livro na prateleira mais alta. A gente precisa se esticar um pouquinho, sair da nossa zona de conforto para alcançar algo novo. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com um jeito novo de enxergar o aprendizado, depois vamos para uma ferramenta super prática, a tal da leitura simpática. Aí vamos usar a teologia como um estudo de caso para aprofundar as coisas, fazer uma distinção que é crucial e, no fim, chegar ao nosso grande objetivo, a humildade intelectual. Muitas vezes, a gente encara o aprendizado como se fosse uma batalha, né? Uma disputa de argumentos. Mas e se a gente olhasse para isso como uma oportunidade, uma chance de expandir nosso próprio mundo? Mesmo quando a gente topa com ideias que, de cara, parecem estranhas ou até erradas. E para fazer isso, a gente precisa de uma ferramenta. O professor chama de leitura simpática. Pensa nisso como ler dando um voto de confiança. A ideia não é concordar com tudo, de jeito nenhum, mas sim abordar um texto ou uma ideia com uma postura generosa, sabe? Uma postura construtiva desde o comecinho. Agora, o legal são os passos práticos que vêm com essa ideia. Primeiro, deixe o autor falar. O foco é entender o que ele está dizendo, não o que a gente queria que ele dissesse. Segundo, presuma que a pessoa sabe do que está falando. Parta do princípio que ela pensou muito sobre o assunto. Terceiro, e esse é a virada de chave. Questione a si mesmo. Quando a discordância aparecer, a primeira pergunta tem que ser: peraí, será que eu é que não estou entendendo direito? Quarto, não jogue tudo fora. Um ponto que a gente não concorda não invalida o resto todo. E por último, seja construtivo. Defenda suas ideias de uma forma positiva. E essa frase aqui ilustra perfeitamente esse quinto passo. O melhor jeito de responder a uma ideia não é só atacar. A forma mais poderosa é construir algo melhor, é articular, de maneira clara, convincente, aquilo que a gente acredita. Construir é sempre mais forte do que demolir. Agora, vamos colocar isso tudo à prova usando um estudo de caso bem específico, a teologia. E olha, mesmo que não seja a sua área de interesse, o jeito que esse campo lida com verdades profundas e interpretações humanas ensina uma lição que vale para tudo. Olha que interessante. A palavra teologia nem sempre quis dizer a mesma coisa. Lá na igreja antiga era sapiência, ou seja, uma sabedoria de vida pessoal, sobre conhecer quem. Na Idade Média virou ciência, um conjunto de doutrinas de fatos para saber o quê. E aí, no Iluminismo, o foco foi para a praxis, para a ação, para o saber como agir. Então, a grande sacada é que uma compreensão madura de verdade não é uma coisa ou outra, mas a união das três. É um conhecimento que envolve a pessoa por inteiro, sabe? O coração com essa sabedoria pessoal, a mente com o conteúdo, as ideias e as mãos com a ação ética no mundo. Ok, agora a gente chega na distinção que é talvez a mais importante de toda essa análise. É uma ideia que, quando a gente entende de verdade, tem o poder de mudar completamente a forma como a gente se relaciona com as nossas crenças mais profundas. De um lado, a gente tem o que se chama de revelação. Pensa nisso como a fonte primária, a verdade objetiva que vem de fora. No contexto religioso, seria o que Deus disse, o texto sagrado, é o ponto de partida, a matéria-prima. E do outro lado, aqui que está o pulo do gato. A gente tem a teologia. Teologia não é a revelação, é a nossa resposta à revelação. É uma atividade humana, a nossa tentativa de entender, de interpretar, de organizar aquela fonte. E justamente por ser humana, ela é falível, limitada. Esse quadro deixa tudo bem claro. A revelação é vista como divina, objetiva, perfeita, a fonte. Já a nossa teologia, o nosso entendimento, é humano, subjetivo, no sentido de que parte de um sujeito, de uma pessoa, falível e é a resposta. A raiz de muito orgulho e dogmatismo é justamente confundir um lado com o outro. É exatamente o que o teólogo John Feinberg aponta aqui.
Achar que o nosso entendimento é a mesma coisa que a verdade divina original é um erro fundamental. É como confundir o mapa com o território, sabe? Certo. E o que a gente faz com essa distinção toda? Ela nos leva direto para o final da nossa jornada. A necessidade de crer com humildade. E aqui tem um ponto super importante para não haver confusão. Reconhecer que a gente enxerga o mundo a partir da nossa própria perspectiva, isso não é fraqueza, muito pelo contrário. Não é dizer que não existe uma verdade objetiva. Pensa numa montanha. A montanha existe, é real, mas cada pessoa que olha para ela vê de um ângulo diferente. A nossa visão é subjetiva, mas a montanha é objetiva. E tudo isso nos deixa com duas consequências práticas que mudam tudo. Primeiro, humildade. Se o nosso entendimento é humano, falível, então sempre existe espaço para aprender mais, para corrigir o rumo, para crescer. E segundo, responsabilidade. Quando a gente expressa uma crença, não estamos falando por Deus. Estamos compartilhando a nossa compreensão e temos que assumir a responsabilidade por ela. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Se a gente conseguir abordar nossas convicções mais fortes com essa mistura de humildade e responsabilidade, como isso poderia transformar as nossas conversas, os nossos debates e até os nossos relacionamentos com as pessoas que pensam diferente da gente?